Em relação à sua intervenção, Sra. Deputada, eu só posso concordar em absoluto. Realmente a questão da autonomia regional é uma questão muito delicada e é óbvio para que toda a regulamentação das áreas offshore passa por uma colaboração. E tem que ser uma colaboração muito construtiva das autoridades regionais e do Governo da República. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Infelizmente, não poderei ajudar mais do que concordar em absoluto com a sua intervenção. No que diz respeito à extensão da plataforma continental, nós não sabemos quando é que o processo vai terminar. Eu peço desculpa de algo... Nós não sabemos quando é que o processo vai terminar. O nosso processo é o número 44 e só o segundo é que só agora é que começou a ser analisado. Portanto, há um longo caminho. O que o artigo 77 da Convenção das Nações Unidas nos permite é, desde já, exercer soberania e jurisdição nos recursos da plataforma estendida, ainda que seja um exercício um pouco condicionado à confirmação ulterior dos limites. E isto já foi confirmado pela própria Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Agora, de facto, executar e desenvolver todos estes poderes não é tarefa fácil e como aquele senhor, eu peço desculpa, não consigo... O seu professor Rui Coutinho referiu, obviamente que já é difícil controlar e fiscalizar em terra aquilo que se passa lá longe e no fundo do mar, muito mais difícil será. Mas já há algumas iniciativas na Europa no sentido de tentar, de alguma forma, obviar essa dificuldade. É um processo. Professor Fernando Lopes, com toda a estima que lhe tenho, não concordo com o que disse, quase do princípio até ao fim, mas não posso agora, com o tempo que me dão, dissertar sobre o assunto. Queria apenas dizer que, obviamente, com o evoluir das diferentes questões, os sistemas tornam-se mais complexos e mesmo do ponto de vista jurídico tem uma análise muito mais detalhada e sobre o resto falaremos, se me der a oportunidade. Eu tenho a legislação. Eu tenho a legislação. Mas se me der a oportunidade, depois gostaria de falar consigo para tentarmos ver quais são os pontos em comum. O professor Rui Coutinho tem toda a razão, vai ser muito complexo, vai ser muito duro, vai ser muito difícil. Agora, vamos tentar? Eu acho que sim, e vamos conseguir. Tenho a certeza que se todos estivermos juntos e focados naquilo que é para fazer, que vamos conseguir fazê-lo também. Talvez seja a juventude, mas pronto, eu gosto dela. Professora Marta Chantal pôs aqui algumas questões que dizem respeito a todos em relação ao Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo dos Açores, qual é o ponto de situação, ele está a ser elaborado pela minha direção regional e vamos tomar, obviamente, em consideração aquilo que nos expôs em conjunto com a senhora deputada e outros interessados para que possamos ir mais longe e de forma mais adequada. Foi telegráfico? Muito obrigado. Tens alguma coisa a dizer? Rapidamente. Eu compreendo o alcance das tentativas exatamente legislativas, como aliás a questão foi ali posta, na definição dos direitos dos Estados soberanos sobre os recursos para além da plataforma. E compreendo que, de facto, este não é meramente um interesse da região autónoma dos Açores. É um interesse das Canárias, por exemplo, na sua relação com Marrocos, é o interesse de uma série de estados insulares. A minha chamada de atenção é, de facto, que nós já temos experiências históricas no país, não precisamos de ir lá fora, não sobre territórios marinhos, mas sobre territórios continentais. E o mapa cor-de-rosa é de facto um bom exemplo do interesse estratégico português que foi derrotado nas conferências internacionais e também derrotado, sobretudo, por nós. Porque nós não tivemos capacidade de estar no terreno e foi por isso que perdemos. Portanto, a questão que o Rui Coutinho levanta e que eu levanto é a questão, de facto, do usufruto, da utilização e da fiscalização. Eu já nem levanto a questão da fiscalização. É que a presença neste território e o seu usufruto, a sua utilização, é importante. E nós não temos, de facto, os recursos, por muito que tenhamos boa vontade, para fazer essa ocupação. Depois, só para terminar, de facto, os votos de colaboração da República e da região no campo das competências partilhadas. A nossa experiência é uma experiência, do ponto de vista geral, negativa. Apenas entremeadas por colaborações pessoais positivas, que coincidem com a presença de autoridades marítimas na região, nomeadamente da Marinha, que são capazes de colaborar com as autoridades regionais. Eu tenho o exemplo específico disso na área de fiscalização das pescas, onde, de facto, com
um comandante da zona marítima aqui, extremamente colaborante, conseguimos implementar missões de vigilância conjuntas, Marinha, Força Aérea, e articular com a região. Mas foram casos muito difíceis, nos quais até para ter acesso aos relatórios das missões era quase um segredo de Estado. Portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre sobre as boas intenções. As boas intenções, como eu disse há pedacinho, está o inferno cheio. E a nossa história está cheia destes casos. Olha, desejo-lhes as maiores felicidades. Acho que é um projeto interessantíssimo. Avancem, mas com estes caveatos, como sempre.